Guilherme, eu acredito que se chegou também neste movimento porque existe abusos, né? Com certeza. A gente sabe hoje que existe entidades educacionais aí, né, que são formadores de políticos, né, políticos partidários, e isto é o que se quer com este movimento, que isto não venha acontecer mais, né? Exatamente. E Miriam, na universidade isso é muito mais forte. Eu, Jordan, a gente é aluno do curso de licenciatura em História, e lá isso está muito impregnado. Praticamente é lá que começa o problema. O pessoal fala, mas escola sem partido não vai resolver o problema. E a gente fala, infelizmente não vai, porque a coisa é muito mais estrutural, muito mais profunda do que um projeto desse para resolver. Para te ter uma ideia, lá na UFPEL, onde a gente estuda, tem uma professora que ela fez esses seguintes postagens no Facebook. Eu não vou nem ler, eu vou deixar para que tu veja. Aconteceu o seguinte, ela deu a primeira aula do semestre, né, Jordan, para os alunos de licenciatura em História. Ela dá a disciplina de História Medieval, ou seja, não tem nada a ver com o contexto de hoje. E ela usa essa aula totalmente para constranger os alunos, intimidá-los por conta das posições políticas. Ela chegou na aula e disse o seguinte, tem alguém aqui que apoiou o golpe de 2016? E aí um aluno levantou o dedo e disse, olha, eu apoiei o impeachment, tenho minhas razões, não sei o que, explicou. Essa professora, ela girou a sala, simplesmente botou o dedo na cara desse aluno e falou poucas e boas. Né? Foi um cúmulo que aconteceu. O aluno, né, com todas essas razões, foi no Ministério Público, fez uma denúncia, e a professora chegou em casa e fez essas seguintes postagens. Eu estou lendo aqui as postagens, não vamos dar valor, não dar mídia para as postagens, né? Para uma coisa de tão baixo calão. Ela cometeu crime cibernético, né? E a universidade acabou afastando ela. Então, isso aqui não é só no UFPEL, em todas as universidades federais. Existem até, inclusive, alunos, né, que entram para determinadas universidades, a coisa é tão complexa que acabam desistindo dos cursos simplesmente porque o professor pega antipatia por este aluno que discorda da postura política deste professor. Né? Eu quero dizer assim que sou totalmente a favor que exista as discussões dentro das salas de aula, tem que haver a discussão, acho que tem, a discussão de ideias tem que haver, mas é aquilo que eu disse aqui no início do programa, se mantenham no movimento, mas se mantenham longe dessa coisa partidária, porque eu acho que nenhum movimento pode ser partidário, ele tem que ser, né, a favor, né, de uma ideologia, né, de um ideal. Jordan. A gente fala que talvez não tenha tanta doutrinação na nossa cidade, mas talvez porque não haja denúncia também. Porque se na faculdade, na universidade, onde já tem pessoas adultas, elas sentem com medo de denunciar, tu imagina uma criança de 13, 12 anos que o professor pressiona ela, que o professor intimida ela dentro da sala de aula, e ela se sente desprotegida, porque não tem aquela segurança. Às vezes não é nem por ela, porque é uma criança, mas às vezes o pai é um partidário de algum partido contrário daquele professor, e também a criança pode sofrer uma certa perseguição, né? Também. E na questão do projeto, a gente já provou que ele não vai censurar nem amordaçar ninguém. Porque foi dito na Câmara de Vereadores, quando foi explanado lá, que seria que a gente colocaria majores dentro da sala de aula. E muito pelo contrário, ele não vai censurar. Aqui, um dos tópicos do projeto, ele assegura justamente a pluralidade de ideias dentro da sala de aula. Então, como que um projeto que segura discussões e o debate dentro da sala de aula vai censurar o amordaçar? Não vai. Então, essa questão já caiu por terra. Ele surgiu agora com a inconstitucionalidade, com a suposta inconstitucionalidade do projeto. Que o projeto seria inconstitucional, porque o município não teria capacidade para legislar sobre educação, porque seria competência do governo federal. Diretrizes e bases. Aqui iria ferir a lei de diretrizes e bases. Portanto, a gente consultou alguns advogados e a gente chegou à conclusão de que ele não é inconstitucional. Porque o artigo 23 da Constituição diz que é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição. E é justamente isso que o projeto faz, ele zela por algo que já existe. Isso aqui não é nada inventado, gente. Não é a gente que escreveu o projeto. Isso aqui já existe na Constituição. Ele só vem de uma forma mais clara para que o aluno e o professor entendam seus direitos e seus deveres. E próprio, só complementando o que ele falou, próprio dos alunos saberem disso rotineiramente e exercerem sua cidadania, né? Não só o professor saber rotineiramente os deveres, mas os alunos exigir deles, né, como forma de cidadania. Sim, é o cumprimento da lei, né? Com certeza. O artigo 30 da Constituição também fala que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e o estadual no que couber. Portanto, então, onde que é inconstitucional um projeto desse? Não é inconstitucional, pelo contrário, ele está baseado na Constituição. Então, a gente fez uma pesquisa
e a gente achou um projeto que está vigente aqui na cidade, que é a lei aprovada. Sancionada em vigor. Sancionada e aprovada. Lei número 2.350, de 19 de agosto de 99, de autoria do José Nunes, então vereador, hoje deputado estadual, que diz assim, ó: torna obrigatória a inclusão no currículo escolar do município o estudo sobre história do Rio Grande do Sul, Revolução Farroupilha, história da colonização alemã, história da raça negra e história dos portugueses, e da outras providências. O projeto aqui é inconstitucional. O artigo 1 fala que é obrigatória a inclusão dos conteúdos da área de história e aí segue adiante. É inconstitucional porque não pode obrigar. Ele não pode mexer no currículo escolar. O município não tem competência para O isso. município não tem competência para isso. E é isso que nos acusam, que o nosso projeto, o próprio partido dele, fechou questão na Câmara contra o nosso projeto, de que o nosso projeto seria inconstitucional, e foi provado que não é. Agora o projeto de autoria do próprio Zé Nunes do PT está vigente aqui em São Lourenço, e eles não questionam esse projeto. Eu acho que tem que realmente vocês têm uma base hoje para dizer que se uma coisa não pode, a outra também não. É isso que eu vejo que vocês fazem hoje, querendo também defender aquilo que está na lei, que protege o estudante, né? O que fez vocês entrarem neste movimento? Bom, o que fez foi nossos ideais, Miriam. A gente, lá na faculdade, onde as discussões políticas afloram bastante, a gente recebeu o contato da executiva estadual, que descobriram que a gente era de São Lourenço, e foi nos convidado para abrir um núcleo do MBL aqui. Então a gente achou a ideia bastante interessante, né? Como a gente não acredita mais em partidos, né? Então a Lava Jato veio aí e botou todos na parede, né? Em descrédito. E o MBL é um movimento bacana que reflete os nossos ideais, né? Os ideais liberais na economia, né? Conservador nos costumes, né? Isso aí é a parte. Mas é justamente discussões que não aconteciam em São Lourenço que a gente veio trazer. E tu tem uma ideia, Miri, como é difícil renovar a política numa cidade pequena, né? São sempre as mesmas figuras, né? E a gente veio justamente para isso, para trazer uma ideia diferente, um debate diferente para São Lourenço. Discussões que não aconteciam, como, por exemplo, escola sem partido. E movimentaram a Câmara de Vereadores, né? Eu vi uma foto lá, as pessoas virando de costas, assim, é uma coisa lamentável. É verdade. Eu fiquei, assim, chocada com isso, mas eu acho que vocês vieram para isso, né? Para fazer, dar um movimento um pouco na Câmara. Eu acho que chega também dessa coisa de sempre aceitar tudo, né? E sempre os mesmos, né? Defenderem os direitos, né? Até o pessoal que é contra o projeto devia nos agradecer, né? Porque não é muito comum a gente ver o plenário da Câmara cheio, né? E o nosso movimento provocou isso, né? Isso, então isso que é importante, sabe? É fazer o movimento e fazer com que colocar as pessoas para pensar. Neste momento tá todo mundo pensando, né? Mas o engraçado é que dias antes do projeto ir à votação, surgiu uma associação de professores criada, ainda esse mês, inclusive, que não consultou a maioria dos professores, porque tivemos em uma escola conversando com alguns professores e a maioria deles nem sabia dessa associação. E essa associação veio simplesmente para combater o nosso movimento e o nosso projeto. A única coisa que sabem é atacar o nosso projeto, atacar as nossas ideias, o nosso movimento, falar mal, dizendo que a gente recebe dinheiro do exterior, que esse projeto aqui é uma ideia dos Estados Unidos. Acabou o argumento, acabou, não é censura, não é mordaça, não é constitucional. Então, começaram agora com uma teoria da conspiração contra o nosso movimento, contra o nosso projeto. E logo eles que falam tanto... vocês são espiões. Da CIA. Logo eles que falam tanto em debate e pluralidade, infelizmente eles não querem. Quando a gente traz uma ideia para ser debatida, viram de costas, que nem aquele dia na Câmara. Então eles não querem debater. Eles querem debater as ideias deles. As ideias diferentes eles não querem debater. Isso é triste, né? Mas dizer assim que eu desejo sucesso no movimento e fiquem atentos aos políticos. Com certeza. Porque agora é a hora, viu, de ficar atento a esses políticos para saber o que eles pensam a respeito do movimento de vocês, né? Exatamente. Obrigado pela participação, Miriam. A gente sempre que tiver um projeto diferente, a gente te contata, podemos vir aqui conversar e estamos sempre dispostos a debater novas ideias, né? Trazer novos projetos para a São Lourenço. Obrigado pela participação. Imagina. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui e também queria mandar um abraço para todos os apoiadores do nosso movimento, do nosso projeto nas redes sociais, que a adesão é muito grande. A gente tem recebido muitas mensagens de apoio e é por isso que a gente não vai desistir. Porque a gente está vendo que está surtindo efeito e a gente está do lado da comunidade. Uma boa parte da comunidade está a favor, então queria mandar um abraço a todos os apoiadores do nosso movimento e do nosso projeto.